fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Quero ler com você Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 ao 12. Na verdade, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus ele apresenta o conceito do reino de Deus, princípios do reino de Deus. Eu queria compartilhar com você algo dentro desse sermão tão importante que o mestre nos deixou. Do versículo 1 ao 12 são as bem-aventuranças. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O reino de Deus. Pregar sobre o reino foi a base do ministério de João Batista. Na verdade, a Bíblia diz que João, ele veio como a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para que o reino se estabelecesse, para que o reino de Deus viesse através do Filho de Deus. Você conhece, né? João Batista pregava o arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. E aí Jesus, no seu primeiro sermão, antes mesmo do Sermão da Montanha, 4 de Mateus, versículo 17, ele fala também: o reino de Deus é chegado. E aí as bem-aventuranças, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Eu penso que isso tem a ver com o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus é que os filhos de Deus sejam bem-aventurados. O propósito do reino de Deus é que os filhos de Deus sejam mais que felizes. E ele apresenta aí solução para todos os problemas. Ele apresenta consolo, ele apresenta herança, ele apresenta justiça, misericórdia, relacionamento com Deus. Fala que se tornarão filhos, né? Bem-aventurados os que se tornam filhos de Deus. Ele mostra que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus age, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu gosto de pensar que Deus está no controle. E se Deus está no controle, todas as coisas que acontecem, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito até nas injustiças. Ele age. Se eu permaneço amando ao Senhor e eu sou injustiçado, querido, Deus tem um propósito. É uma oportunidade tão especial de crescer no Senhor quando nós somos injustiçados. Bem-aventurados são aqueles que entendem o que de fato é o reino de Deus. Na verdade, a bem-aventurança é a realidade do céu na terra, ou na terra como no céu. E, na verdade, Jesus nos ensinou a orar isso, né? Que a vontade do Senhor fosse feita na terra como é no céu. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa, agradável, a vontade de Deus é maravilhosa. E ainda que em algum momento a vontade dele me conduza a um deserto, me conduza a um tempo de escassez, se é a vontade de Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, esse tempo de escassez vai contribuir para o meu bem.
Eu queria que você pensasse nisso, porque se Deus está no controle de fato, então você não deveria reclamar, não é verdade? De nada. Não deveria reclamar do governo, não deveria reclamar. Claro que a gente tem que se posicionar de forma contrária às injustiças. Isso é outra coisa. Mas eu não tenho que murmurar. Não reclame da sua família, não reclame do seu casamento, não reclame do seu salário, não reclame do seu trabalho. A murmuração, se a gratidão abre os céus, a murmuração abre as portas do inferno na sua vida, não tenha dúvida. O contrário de gratidão é murmuração. Seja grato por todas as coisas, seja grato em todas as coisas. O reino de Deus é maravilhoso. Tem perseguição. Ele diz que bem-aventurados são os que são perseguidos pelo nome dele. Mas tem recompensa grande. No reino de Deus tem recompensa para todo mundo que decide viver de fato aquilo que o Filho de Deus estabeleceu. Mas aí, na sequência, Jesus mostra qual o plano para que isso aconteça. Porque tem muita gente que crê, mas não está vivendo essa bem-aventurança. Muita gente acredita na Bíblia, ou pelo menos diz acreditar, né? Mas não está vivendo essa realidade de ser mais que feliz. Às vezes está vivendo em profunda tristeza, às vezes está vivendo em depressão, às vezes está vivendo em angústia, né? O apóstolo Paulo escreve que nós somos atribulados, mas nunca angustiados. Existem tribulações e sempre vão haver. O sol e a chuva vêm para o justo e para o ímpio. Mas se eu estou firmado no Senhor, vivendo o reino de Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu tenho que entender isso. Mas existe um processo para que de fato eu seja bem-aventurado. Jesus apresenta as bem-aventuranças e na sequência do texto ele mostra a chave, o segredo para viver essa realidade de reino de Deus. Vamos ler aí, a gente leu até o 12, olha o 13, do 13 ao 16. Jesus continua no Sermão da Montanha. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe qual que é o segredo para ser bem-aventurado de verdade? É entender o propósito do reino de Deus na nossa vida. Jesus ele fala: vocês são sal e luz. Sal, eu penso que Jesus está falando sobre fazer a diferença. Se não faz a diferença, é pisado. Se recebeu de Jesus graça, misericórdia, se recebeu de Jesus o perdão dos pecados, a transformação através do Espírito Santo, e não traz sabor para onde você é colocado, não serve para nada. O sal tem algumas características muito especiais, né? Assim, o sal foi usado durante muito tempo para conservar alimentos. O sal, ele tem efeitos terapêuticos muitas vezes, até para a saúde, né? Assim, mas a principal função do sal é dar sabor. Dar sabor aos alimentos. Sal exageradamente fica ruim, né? Não precisa ser também, se você é sal da terra, mas não precisa ser sal grosso, não é verdade, irmão? Mas sal de maneira exagerada fica intragável. Cuidado com os exageros, cuidado com os extremismos, mesmo coisas boas, extremamente, sem equilíbrio, fica difícil, as pessoas não vão conseguir engolir. Se o sal não tem sabor nenhum e não faz
não provoca nenhuma mudança, também aí é pior ainda, não serve para nada e vai ser pisado, é o que a Bíblia diz. Talvez você está vivendo essa realidade, sendo pisado, humilhado muitas vezes, vivendo numa escassez há tanto tempo, sem ser honrado. O Filho de Deus, quando passa por escassez, a gente vê o próprio Jesus, depois do batismo, aonde é manifesto para todo mundo que estava ali que ele era o Filho de Deus, ouviu-se do céu a voz que disse: é meu Filho amado, em quem me compraz. Logo depois, Jesus é conduzido ao deserto, a um tempo de escassez. Mas ele vence a tentação, ele permanece fiel, ele permanece reconhecendo a ação do Pai na vida dele. E no final daqueles dias de escassez, os anjos do Senhor vêm servi-lo. Talvez você está passando por uma situação de escassez tão grande, porque você não tem tido sabor. O diabo tenta fazer o crente ficar sem sabor. O diabo tenta fazer o crente perder a sua característica principal. Preste atenção, meu irmão. Aonde você foi colocado por Deus é para que aquele lugar... E normalmente, preste atenção, normalmente a quantidade de sal é menor do que a quantidade dos outros elementos, né? A gente põe um pouquinho de sal numa panela de arroz e todo aquele arroz, o sabor dele é transformado. Para de reclamar que não tem crente lá onde você trabalha. Começa a fazer diferença naquele lugar. Começa a trazer sabor para aquele lugar. Faça com que as pessoas mudem o assunto quando você chegar. Ainda que por deboche, né? Me lembro da minha época de escola. Muitas vezes eu me converti aos 12 anos de idade. E desde então eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida e persegui esse propósito até o dia de hoje. Mas na época do ensino médio, eu me lembro muitas vezes, eu chegava na rodinha dos amigos e eles estavam falando às vezes assuntos de meninos, né? Assim, que não eram cristãos. E quando eu chegava, eles diziam: não, vamos mudar de assunto, que o Chicão chegou, ele não pode ouvir essas coisas não, ele é crente. Eles achavam que estavam debochando, que estavam de alguma forma me menosprezando. Mas como que eu ficava feliz? Eu falei: estou salgando. Eles estão mudando o assunto porque eu cheguei. Glória a Deus por isso. Você é sal, querido. Entenda isso. Outra coisa que Jesus fala nesse texto aí é que você é luz. E existem coisas que nós precisamos entender a respeito da luz. A luz precisa aparecer. A luz precisa ter destaque. Preste atenção com maturidade no que eu quero te dizer, porque não é orgulho, não é vaidade. Na verdade, nós somos... Jesus foi quem disse, né? Vocês são luz, mas na verdade a luz que há em nós vem dele, é claro, né? Vocês são sal da terra e luz do mundo porque são discípulos de Jesus. Vocês foram chamados para desenvolver o reino de Deus. Deus tem algo na vida de vocês, é mais ou menos isso que Jesus estava falando, e é por isso que vocês são luz. Não entendam de maneira equivocada. Não, o orgulho, a vaidade é a pior coisa que pode acontecer com o Filho de Deus, porque o próprio Deus se torna opositor do orgulhoso. Mas Jesus disse que vocês são luz. Você é luz. E não, ele diz, não pode esconder aquilo que Deus tem feito em você. Não se acende uma lamparina para colocar debaixo da cama ou debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina todos os que estão na casa. Ele disse que não se constrói uma cidade no alto de um monte se não for para ela ser vista. Precisamos entender esse negócio com muita humildade. Às vezes a gente fala, não olha para mim não, olha para Jesus. De fato, importa que ele cresça e eu diminua. Mas que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim, aprende comigo. Eu estou caminhando, eu erro muitas vezes, mas quando eu erro eu peço perdão para Deus. Até nisso a gente pode de alguma forma ser exemplo para as pessoas. Você é luz. Se você não entender o propósito de ser luz, você não vai viver a realidade das bem-aventuranças no reino de Deus.
Tem algumas coisas aí que eu penso que Jesus nos ensinou através desse texto. Olha o versículo 15. Volta aí, diz assim, ó: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Precisa estar num lugar adequado. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre ser luz: precisa estar num lugar adequado. Penso que, de uma maneira geral, o lugar adequado é aonde o Senhor nos coloca, não é verdade? E mais do que um lugar geográfico, eu penso que Jesus está falando de um posicionamento adequado. Na escola, na faculdade, no trabalho, você precisa entender a postura que você tem que ter como luz, como cristão, como filho de Deus. Tantos escândalos nos nossos dias, não é verdade? Tanta gente que depõe contra o Evangelho, tantos que se perdem na caminhada, se entregam às suas vontades, tanta pregação de liberdade, né? E na verdade nós somos a geração com maior liberdade de toda a história, a geração que tem soluções na ponta do dedo para comer, para alimentar-se, não é verdade? Para entretenimento, até para outras coisas, né? Tem os aplicativos aí de namoro, é a geração com maior liberdade, mas é a geração mais deprimida que já existiu, mais ansiosa. O crente precisa estar num lugar adequado, num posicionamento adequado. Precisa entender os momentos, as fases, as estações. Precisa entender que às vezes o próprio Espírito nos conduz a um deserto e agir de maneira adequada, percebendo o que Deus está fazendo. Às vezes tem tempo de primavera, de flores, de festa. Às vezes tem tempo de inverno, de contrição, de meditação, de reflexão. Agora, preste atenção. Precisa entender a direção que Deus tem. Se Deus falar claro sobre algo, obedeça sem fazer conta. Tem coisas que está claro na palavra de Deus, está escrito. Eu tenho que obedecer o que está escrito, né? Agora, às vezes, Deus não me dá uma direção clara num determinado assunto. Agora, aí é seguir o que Deus já falou, é buscar conselho. Em todas as coisas, o desafio é entender o que Deus quer que façamos. Muitas vezes Deus vai usar o seu pastor para te orientar na palavra. Muitas vezes Deus vai usar alguém, um líder próximo, um discipulador, para te orientar, e que essa orientação seja na palavra. A célula, o GC, a comunhão com os irmãos é fundamental. Isso traz vida de Deus para nós. E nós precisamos nos encaixar no lugar adequado, né, no centro da vontade de Deus, e também precisamos nos esforçar para encaixar pessoas. Isso é ser instrumento. Na verdade, aquele que é discípulo de Jesus, a tarefa mais importante é formar discípulos para Jesus. Depois de todo aquele tempo caminhando com os apóstolos, caminhando com Pedro, Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois de morrer e ressuscitar, Jesus vai até Pedro e fala para ele: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção. Deus tem um propósito específico na sua vida. Você precisa estar alinhado a esse propósito. Esse é o lugar adequado. Eu não posso dizer qual que é o propósito específico, mas eu posso dizer com certeza, sem medo de errar, que tem a ver com vidas, com salvação de vidas, com edificar o corpo. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que ele estabeleceu apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificação do corpo. Tudo que Deus faz na sua vida é para edificar, para abençoar alguém. E o ambiente da igreja é o lugar onde a gente vai para
para ser renovado, para se encher de Deus, mas na verdade nós não somos chamados para brilhar dentro da igreja, nós somos chamados para brilhar aonde há trevas. A igreja é um lugar da gente receber, da gente ser cuidado, da gente se encher do azeite e receber fogo para a lamparina, mas Jesus quer te acender a sua lamparina, para que você possa brilhar nas trevas. Todos precisam ser iluminados. As trevas precisam de luz. Outra coisa que Jesus fala nesse contexto aí é: assim brilhe a sua luz. Preste atenção, você precisa ser visto. Versículo 16, assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As boas obras precisam ser vistas. E de verdade, eu penso que aqui a gente pode incluir a questão de boas ações, né? De doação de cesta básica, ação social de uma maneira geral, mas eu penso que não é só isso, não. Boas obras é de fato a vontade de Deus, é o que eu estava falando. É as obras de Deus através de nós para edificar pessoas. Cuidado com as obras ruins. Cuidado em praticar o mal. O que é praticar o mal? Pastor, eu não peco, eu não adultero, eu não roubei, nunca matei ninguém. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 7, 21 a 23, diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que forte. Pessoas que expulsaram demônios estavam praticando o mal. Pessoas que fizeram milagres, curaram enfermos, estavam praticando o mal. Por quê? Ele começa dizendo que vai entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai. Se eu faço, seja o que for, pensando em mim mesmo, no meu benefício, no que eu vou receber com aquilo, isso é praticar o mal. Se até dizimar, ofertar na igreja. Se eu dizimo, ainda que a Bíblia me garante uma recompensa, mas se eu dizimo só por causa da recompensa, eu não estou fazendo a vontade do Pai. Se eu prego o evangelho só por causa do galardão, embora tenha galardão, não estou dizendo que você não tenha que achar que tem galardão, a Bíblia garante recompensas. Eu comecei falando disso. Mas eu preciso entender, a minha luz, a luz que há em mim vai resplandecer de fato, se eu entender que eu preciso fazer a vontade do Pai. Tudo que eu faço tem que glorificar o Pai. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Que a sua vida seja para glorificar Deus. Os gentios é que vivem preocupados com a própria vida. Mateus 6, Jesus disse: não fica ansioso com o dia de amanhã, não fica preocupado com o que você vai comer, ou beber, ou vestir. Essa é a preocupação dos gentios. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Queira fazer a vontade de Deus. E por último, eu quero dizer para você, além de buscar estar no lugar adequado, além de ser um instrumento para que a luz brilhe através de você, para que você seja visto glorificando o Pai, seja o melhor. Capítulo 5 de Mateus, versículo 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Você precisa ser o melhor. Não melhor que os outros, mas o melhor que você pode ser. Seja a melhor versão de você mesmo. Os escribas e fariseus eram extremamente zelosos
com a lei, com os mandamentos. Eu citei aqui na mensagem a respeito do dízimo, né? Que se você não faz para glorificar o Pai, você não está fazendo de fato uma boa ação. Mas os escribas e fariseus, a Bíblia diz que eles dizimavam até da hortelã e do cominho, das coisas mínimas. Eles eram extremamente zelosos. E de fato eu penso que nós temos que ter zelo nas coisas de Deus e em tudo que fizermos. Tudo é para Deus. Agora, versículo 17 diz que Jesus não veio revogar a lei, mas ele traz um entendimento mais profundo dela. Muitas vezes ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Na verdade, nesse contexto aqui dos escribas e fariseus, eu penso que Jesus está dizendo: não basta só fazer. Como, onde, quando e porquê são fundamentais. Queira ser o melhor, não é para que você apareça tão somente, mas faça o melhor, porque você está fazendo para Deus. Seja o melhor funcionário lá na empresa que você trabalha, para a glória de Deus. Seja um funcionário, um trabalhador excelente. A excelência honra a Deus e inspira pessoas. Seja o melhor marido que você pode ser, homem. Seja o melhor pai que você pode ser. Talvez você teve um pai que não foi um bom pai, não foi presente, mas o mais importante não é o pai que você teve, é o pai que você vai ser. Aprende com alguém, pede para alguém te ensinar se você não teve uma boa referência, mas seja um bom pai, seja uma boa esposa, mulher, seja a melhor mãe que você puder ser, seja um bom filho, o melhor que você puder ser. Você que está me ouvindo, seja o melhor, para a glória de Deus. Aí no capítulo 7, 24 a 27, já o finalzinho do Sermão do Monte, Jesus fala da casa na rocha e da casa na areia. Tudo isso, todo esse processo de reino de Deus, todo esse processo para viver as bem-aventuranças de fato, é uma construção. E não sei se você já construiu algo, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Mas a gente tem que persistir, permanecer todo dia, um tijolinho por dia, né? Não por dia, às vezes a gente põe uma fiada, faz uma parede, mas tem o trabalho diário até eu concluir. Não desista. Se caiu, se deu errado, levanta, pede perdão e volte ao processo. Aí no versículo 28, Jesus disse, olha, quando Jesus, a Bíblia diz, né? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Finalzinho do Sermão da Montanha. Jesus trouxe nesse sermão as doutrinas do reino dos céus. E ele termina dizendo que existe autoridade. Jesus tinha autoridade. Lá, Mateus 28, na grande comissão, Jesus fala: é-me dada toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos. A autoridade que Jesus tinha como Filho de Deus, ele compartilhou com a gente, também como filhos de Deus. Existe luz em você. Você é sal da terra. Jesus te estabeleceu para brilhar e resplandecer a glória de Deus. Agora você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa estabelecer o reino de Deus e fazer com que a vontade do Pai seja feita na terra como é no céu. Começa lá na sua casa. Comece instruindo os seus filhos. Às vezes a gente reclama tanto do governo e da sociedade, mas o que você tem alcance para influenciar, faça. Se cada um de nós fizéssemos e exercêssemos a influência que precisamos, aonde Deus nos colocou, se cada um de nós, de fato, decidir ser sal da terra e luz do mundo, aonde Deus nos colocou, a realidade da sociedade seria outra. A questão é que muitas vezes a gente não assume a responsabilidade que temos. Seja sal, seja luz, viva os propósitos do reino de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser mais do que feliz em fazê-lo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.